E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico e o motivo desse vídeo aqui de hoje é trazer para vocês algumas atualizações, entre aspas, vou explicar depois, no que diz respeito ao tratamento medicamentoso da obesidade, tá certo? Essas atualizações têm a ver com um posicionamento novo aqui da Anvisa, né? Recentemente, está com cerca de 10 dias, a Anvisa liberou a quarta droga para o tratamento on-label, né? Ou seja, em bula, para o tratamento da obesidade, tá certo? Então, antes aqui no Brasil, nós dispunhamos da liraglutida, sibutramina e orlistat. E agora, com a nova liberação da Anvisa, também teremos a associação da bupropiona com a naltrexona. Essas duas drogas associadas agora vão estar em bula, comercializadas aqui nas farmácias do Brasil, tá certo? Eu vou explicar para vocês por quê, entre aspas, mas antes eu queria já pedir para vocês, né? De antemão, por favor, quem está acompanhando aí esse vídeo, me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam lá no canal do YouTube, no meu perfil do Instagram também, tá certo? Acredito que se você tem interesse no uso dessa medicação ou está utilizando, conhece alguém que está utilizando, você não vai encontrar um vídeo informativo mais completo do que esse que eu vou deixar aqui hoje. Desafio você a encontrar um vídeo mais completo, mais informativo do que esse, pelo menos hoje, né? Eu pesquisei hoje no YouTube e não tinha nada tão completo com relação a essas informações. Então, assim, é uma forma, não querendo me gabar, mas para vocês, se puderem dar um valor aí, uma moralzinha aí para o conteúdo que a gente está produzindo, isso estimula bastante para que a gente continue buscando atualizações, né? Buscando informação atualizada para nossos pacientes, né? Que querem tratar, querem seguir um acompanhamento mais próximo, visando perda de peso e visando outras condições também, tá certo? Então dá essa moralzinha, compartilha, comenta o vídeo, que a gente segue aqui tentando se atualizar para trazer o que tem de mais novo para vocês. Então, sem mais delongas, vou explicar por que não é novidade, é uma novidade entre aspas. Não é uma novidade porque, pessoal, na verdade, a comercialização da bupropiona com a naltrexona já é realizada visando o tratamento para emagrecer, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desde 2014. Lá eles utilizam o nome comercial de Contrave, é a medicação que usa a associação dessas duas drogas, tá certo? E aqui no Brasil nós também temos bupropiona e naltrexona, porém de formas isoladas, tá certo? A gente até consegue manipular as duas, utilizar as duas juntas de forma manipulada, porém tem algumas diferenças com relação ao uso que é utilizado lá no exterior. A primeira delas é com relação à naltrexona, que lá fora é utilizada no Contrave, a naltrexona de liberação prolongada, extended release, enquanto que aqui no Brasil é a de liberação rápida. Então temos algumas diferenças com relação a isso, tá certo? E qual é o sentido de associar essas duas medicações, né? Aqui a bupropiona é utilizada principalmente como antidepressivo e para pacientes que querem tratar o tabagismo. É uma medicação que tem uma ação ali na questão da compulsão pelo cigarro, também ajuda a diminuir um pouquinho a compulsão alimentar, e eu vou explicar esse mecanismo de ação da bupropiona para vocês, tá certo? Enquanto que a naltrexona é um antagonista opioide. Ela é utilizada para pacientes que querem parar de beber e também para pacientes que têm dependência por opioides, também ela também tem essa indicação, tá certo? Os dois em separados têm uma ação discreta, muito leve na questão da perda de peso, porém em conjunto um potencializa o efeito do outro e a gente consegue ter uma redução de peso mais interessante, tá certo? Eu vou jogar uma imagenzinha para vocês para explicar como é esse mecanismo de ação da bupropiona, tá bom? Então, aí para vocês, a bupropiona, pessoal, é uma medicação da classe dos inibidores da recaptação de dopamina e noradrenalina, esses dois neurotransmissores, tá certo? E aí o que acontece? Inibindo a recaptação desses dois neurotransmissores, a gente vai ter mais noradrenalina e mais dopamina na fenda sináptica. E o que acontece? A fenda sináptica, pessoal, é o espaço entre um neurônio e outro, tá certo? Então, esses neurotransmissores levam informações de um neurônio para outro. E o que acontece? Tanto a noradrenalina quanto a dopamina são neurotransmissores com efeito anorexígeno.
ou seja, eles inibem a fome, reduzem a fome, tá certo? Então, o uso da bupropiona tem um efeito em reduzir a fome, um efeito anorexígeno, ok? Tem uma outra imagem aqui que explica também a relação da bupropiona com a naltrexona, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês e vocês podem ver nessa imagem tem uma bolinha verde grande chamada PONC, né? PONC é a proopiomelanocortina, tá certo? A proopiomelanocortina é um potente agente anorexígeno, então ele também ajuda inibindo a fome, tá certo? Desculpa. E se vocês forem ver, a bupropiona, ela leva a um aumento, né? Ela estimula ali a proopiomelanocortina, ou seja, a bup realmente auxilia no efeito anorexígeno através dessa PONC, do aumento da PONC. Porém, se vocês forem ver, não precisa analisar a imagem por completo. Só que a PONC, bolinha verde, vocês podem ver que ela é clivada, né? Então dela sai ali uma setinha que libera beta-endorfina e o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante melanocítico alfa, tá certo? Alfa-MSH. O que acontece? Essa beta-endorfina que está em vermelho aí é um opioide, certo? E como o próprio nome diz, endorfina, ela gera uma sensação de prazer, de bem-estar. Então o que acontece? Quando a gente utiliza a bupropiona, aumenta a PONC, mas aumenta a beta-endorfina. Então o que acontece? Você tem um aumento do efeito anorexígeno, mas também tem uma sensação de prazer ao se alimentar maior. E como vocês podem ver, a beta-endorfina ela tem uma autoinibição, ela gera uma autoinibição na PONC. Então qual foi a ideia? Se a gente usar a bupropiona em associação com a naltrexona, né? A naltrexona, pessoal, para vocês que não sabem, ela é um antagonista opioide, então ela inibe ali a beta-endorfina, a ação da beta-endorfina. Então, se ela inibe a inibição que a beta-endorfina ia causar na PONC. Então, o que acontece? A naltrexona potencializa a ação ali da PONC, vai durar mais tempo esse efeito anorexígeno gerado pela bupropiona na PONC. Gerando ali um maior efeito ali na redução do apetite e também no aumento do gasto energético, tá certo, pessoal? Então, tanto a bupropiona quanto a naltrexona isolados podem gerar uma perda de peso discreta, porém em conjunto tem uma perda um pouco maior. E essa perda não sou eu que estou falando, não, é tudo baseado em evidências, tá certo? Então a gente tem dois estudos que geram a evidência para a gente utilizar a associação da BUP com a naltrexona. Esses estudos foram o estudo COR1 e COR2, tá certo? Eu vou gerar para vocês aqui os resultados dele, certo? E se vocês forem ver, ó, então a gente tem aqui, ó, é um gráfico, né, onde de um lado a gente vê a perda de peso em termos percentuais, então 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10%. Ao longo do tempo em semanas, weeks. Então de 0 a 56 semanas. Se vocês forem ver aqui, ó, estudo COR1, ele compara o placebo com a associação de naltrexona com bupropiona, tá certo? Se vocês forem ver, com relação ao peso basal, né, o placebo gerou uma perda ali, ó, ao longo das 56 semanas de algo em torno de menos 2% do peso, enquanto que a associação de naltrexona com bupropiona gerou algo em torno de menos 8%, entre 8 a 10% ali do peso, tá certo? Efeitos similares também foram visualizados no estudo COR2, né? Então sim, há uma diferença significativa do placebo quando a gente utiliza a naltrexona com a bupropiona. Aqui nas doses, né, um dos estudos, tanto no COR1 quanto no COR2, foram realizadas doses progressivas, né? Chegando ao final a uma dose de 360 mg de bupropiona com 32 de naltrexona, certo? Essa foi a dose do fim do estudo. Então, a gente geralmente entra realmente com doses um pouquinho menores de bup com naltrexona e a gente vai escalonando, vai aumentando conforme o paciente vai tolerando, tá certo?
Essa questão da tolerância é muito importante também. A bupropiona está muito relacionada a efeitos de boca seca, taquicardia, tá certo? Uma certa agitação, tá bom? Enquanto que a naltrexona também pode gerar um pouquinho de náuseas, tá certo? Então são alguns efeitos que podem ser relatados no paciente que está usando essa associação. Mais importante ainda também a questão das contraindicações. E aqui tem uma contraindicação muito forte ao uso da bupropiona nos pacientes com histórico de epilepsia ou de crise convulsiva. É conhecido que a bupropiona é uma medicação que reduz o limiar convulsivo, então se você já tem um histórico, a gente também não deve prescrever, tá certo? A ideia realmente é que você inicie com doses baixas e vá fazendo a progressão gradual. Tem gente que vai considerar, mas eu vou utilizar uma medicação dessa para perder 8% de peso, 8 a 10%. Lembrando, pessoal, sempre reforçando, né? Tratamento para obesidade não é só tomar remédio. Não existe pílula mágica, tá certo? A gente tem que reforçar sempre a importância da dieta, da reeducação alimentar, da atividade física, e a gente está falando aqui de um efeito comparativo com o placebo. Então, em comparativo com o placebo, a medicação realmente é superior. É uma medicação a mais que chega a agregar no tratamento medicamentoso da obesidade, vai estar disponível aqui no Brasil, tá certo? Junto com outras medicações que a gente já tem aqui. Lembrando também que, geralmente, tratamento medicamentoso para obesidade, a gente nunca usa uma só droga, justamente pelos mecanismos de ação. Aqui eu tentei explicar de uma forma bem simples para vocês como é o mecanismo de ação da BUP em associação com a naltrexona, né? No efeito anorexígeno, então ela tem um efeito na redução realmente da fome. Geralmente os pacientes relatam uma redução na compulsão por doces, na questão da compulsão alimentar, certo? É notado isso nos pacientes, tá bom? Um outro efeito importante também, que não está relatado aqui, mas a bupropiona, que é uma classe de medicamentos antidepressivos, é um dos poucos antidepressivos que não tem um efeito negativo na libido. Então, assim, tem muito paciente que faz uso de tratamentos psicoterápicos para ajudar na questão da compulsão alimentar, na questão do apetite, e eles têm um efeito negativo na libido. A bupropiona já é neutro, até potencializa, na verdade, a questão da libido. Então, é mais um ponto positivo aí na questão do uso, certo? Então, resumo da ópera, né? É uma medicação que, querendo ou não, vai ser nova aqui no Brasil, a gente ter a associação dessas duas medicações liberadas em farmácia, em bula, para o tratamento de obesidade. A gente já tem uma certa experiência com o uso em manipulado, embora tenha algumas pequenas diferenças pela questão do tempo de liberação, da forma de liberação, principalmente da naltrexona. São medicações relativamente seguras para uso no longo prazo. Como vocês podem ver, os estudos COR 1 e COR 2 mantiveram essa medicação por aí cerca de 56 semanas, né? Então, assim, resultados moderados, certo? Lembrando que sempre tem indivíduos bons respondedores, que vão ter perdas de peso ainda maiores, como também tem aqueles indivíduos que vão ser maus respondedores, vão ter perda de peso menores do que a média aí, tá certo? De forma geral, é uma droga que vai lhe gerar ali uma perda de peso ao longo do ano de algo em torno de 8 a 10% de peso. Então, para um indivíduo que tem cerca de 100 quilos, o uso da medicação vai ser responsável por algo em torno de menos 10 quilos ao longo do ano, né? Então, assim, em associado com dietoterapia, com a nutroterapia, com mudança do hábito de vida, prática de atividade física, é uma medicação que pode agregar bastante para um certo perfil de paciente, principalmente se for bem indicada, tá certo, pessoal? E bem prescrita. Então, esse vídeo, para quem está fazendo uso, para quem está pensando em iniciar um tratamento, né, para perda de peso, para estudante de medicina que está querendo aprender um pouquinho mais sobre essa associação que está para chegar aqui no Brasil, eu acho que está um conteúdo bem interessante, bem completo. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, tá certo? Isso me estimula bastante a estar procurando me atualizar e trazer as novidades aqui para vocês, tá certo, pessoal? E qualquer dúvida a mais com relação ao conteúdo, vocês podem me procurar no inbox, deixar os comentários, vou tentar estar respondendo todo mundo, tá certo, pessoal? Era só isso que eu tinha para falar para vocês aí, tamo junto.